Saudações! Esta é a reportagem especial sobre os 50 anos da hidroelétrica de Cahora Bassa. Uma viagem no tempo que nos leva a 5 décadas de história, emoções e progresso. Bem-vindos! Entre os vales e montanhas da província moçambicana de Tete, encontra-se um dos maiores empreendimentos de energia elétrica do mundo. A barragem de Cahora Bassa, construída entre 1970 e 1974, envolvendo 2.000 trabalhadores por ano. Construída num local de difícil acesso, onde o rio Zambeze corre apertado, transformou-se no mais ousado e caro projeto de obras públicas do colonialismo português. A história de Cahora Bassa mistura-se com a história da luta pela independência de Moçambique. Enquanto Portugal levava a cabo a sua maior empreitada pública no ultramar, perdia terreno para os guerrilheiros da Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo. Cahora Bassa é um gigante no fim do percurso do rio Zambeze. A sua jornada, do sonho à realidade, foi pavimentada por desafios colossais e a determinação de gerações. Se na década de 50 o rio Zambeze parecia indomável, a visão de controlar essa força e gerar energia para uma vasta região era maior e começou a tomar forma. Nascia assim um projeto de escala sem precedentes. As primeiras investigações à volta de Cahora Bassa começam ainda em meados dos anos 50. O primeiro projeto, o anteprojeto, se quisermos, de Cahora Bassa é de 1964, da Hidrotécnica Portuguesa. E depois foram feitos imensos outros estudos. De forma que a construção de Cahora Bassa também era difícil, porque era o tempo da guerra. Era o tempo da guerra colonial. E por razões políticas da altura, a Frelimo não queria que a barragem avançasse. E, portanto, havia imenso material que tinha de ser transportado a partir, sobretudo, do Porto da Beira. O cimento ia todo a partir da Beira, mas o mais complicado eram os equipamentos pesados. Não é? Eram os equipamentos pesados que tinham de ser transportados, as turbinas, porque era preciso verificar se as pontes aguentavam com aquele peso enorme de cada uma das turbinas. Portanto, aquilo andava, os caminhões, cavalo que transportavam, andavam a 10, 15 km por hora, não é? Portanto, foi um percurso muito, muito complicado. Mas a obra fez-se e tem sido um grande sustentáculo, digamos, do desenvolvimento em Moçambique. Por trás da sua imponente estrutura, pulsam histórias de desafios e oportunidades que ainda hoje ecoam nas vozes de quem a viu nascer e a vê crescer. A primeira vez que eu fui a Cahora Bassa, em 1972, a barragem estava ainda na fase inicial da sua construção. O paredão estava a ser erguido e a Central Sul, onde agora temos 5 turbinas a produzirem mais 2.000 megawatts, era uma caverna gigantesca de 90 metros de altura. Portanto, eu fui em 72, fui em 74, fui em 75, portanto, acompanhei a construção de Cahora Bassa até a primeira produção de eletricidade. Depois fui lá outras vezes, mas isto para os engenheiros civis
a obra, uma grande obra, é sempre muito mais interessante na fase da construção do que depois dela estar acabada. Então, eu tive essa sorte, não é? Tive essa sorte eu tinha começado a trabalhar em 1972, tinha começado a trabalhar como jovem docente na Faculdade de Engenharia do que na altura era a Universidade Lourenço Marques, a atual Universidade Eduardo Mondlane, e houve uma visita organizada pela Faculdade de Engenharia à construção de Caorabassa, de forma que acompanhei essa fase inicial. E, portanto, tenho essa grande satisfação de ter visto Caorabassa desde o princípio até ela estar já a operar. Depois fui lá outras vezes, mas já com a obra feita, não é? com as turbinas a debitarem, e é de facto um empreendimento fantástico. Além de um marco de engenharia, Caorabassa foi palco de histórias que moldaram vidas até hoje, como a história do engenheiro Álvaro Carmo Vaz, que ali encontrou a sua companheira de meio século de vida. Dessa primeira vez que eu fui a Caorabassa, eu era um jovem docente, não é? E grande parte do grupo, além do nosso professor catedrático, Júlio Barreiros Martins, grande parte do grupo eram os estudantes. E nesse grupo de estudantes ia uma rapariga, Isabel, que era uma rapariga bonita, tinha um sorriso muito bonito e que, assim como Caorabassa faz 50 anos, nós, no ano passado, festejamos 50 anos de casados. Com, digamos, a primeira conversa, as primeiras conversas a começarem lá no Songo, no sítio em que a barragem estava a ser construída. É uma história, enfim, que me liga ainda mais até hoje à barragem de Caorabassa. A história pessoal e tocante do professor Álvaro Carmo Vaz leva-nos a compreender um lado mais humano da construção de Caorabassa. No entanto, é fundamental compreendermos agora também o profundo significado histórico, político e social da barragem para Moçambique. A barragem de Caorabassa inicia a sua construção em pleno período ou já no período da luta armada de libertação nacional. E o seu conceito inicial até era visto como uma barreira para a própria Frelimo não atravessar o rio Zambeze. Portanto, nasceu já com uma mensagem muito forte política. E sabemos da história que a Frelimo avançou para Tete no final dos anos 60 e os guerrilheiros tiveram uma mensagem clara do Dr. Eduardo Mondlane: não toquem na barragem, porque vamos usá-la após a nossa independência. Já havia essa visão de que é um projeto importante para o país independente. Apesar da magnitude histórica, a verdade é que muitos jovens moçambicanos pouco conhecem ou compreendem sobre a história de Caorabassa. E para nos falar sobre esta lacuna e a importância de reconectar a nova geração com esse legado, ouviremos agora o diretor-geral do Instituto Nacional de Minas, Olavo Alberto Donias, que partilha a sua perspectiva sobre o que os jovens deveriam realmente saber sobre esta obra monumental. Bom, eu tenho ouvido muitos jovens a dizer que em 50 anos não se fez nada. Tenho ouvido isso com muita tristeza. Quando se diz que não, em 50 anos não se fez nada. Mas é preciso olhar para várias dimensões. É preciso olhar na área da educação, o que havia de facto. Então, a Universidade de Lourenço Marques, afinal, eram quantos moçambicanos lá? Então, eram quantas universidades? Hoje nós temos tanta universidade no país. E a mesma coisa funciona em relação a Caorabassa. É preciso, eu mais uma vez digo,
jovens não têm noção. A visão de Moçambique independente e a ambição de uma nação próspera ganhavam força nas águas imponentes de Cahora Bassa. E um orgulho grande, para que, a partir da altura em que Sua Excelência, o presidente Guebuza, anunciou que a Cabora Bassa já era nossa, a aceleração com que o país avançou para a eletrificação e expansão da energia elétrica no país foi muito grande. Muito grande. E hoje estamos a dizer, vamos lutar porque precisamos, de mais energia, porque há empreendimentos industriais que são exigentes, que precisam de uma qualidade de energia e quantidade muito alta. Então é preciso, de facto, como se tem dito, a luta é a diversificação da matriz energética, não só estarmos a depender da energia hidrelétrica, mas olharmos para as outras fontes. Energia que possa ser gerada com base em gás, não é? Centrais que possam gerar energia com base em carvão, não é? É verdade que há uma tendência global de que o carvão, mas quando tivermos isso como nossa fonte, eventualmente valerá a pena capitalizar com mais uma fonte. A Hora Bassa é a mãe da energia também da região. Estamos a dizer que ela fornece energia à África do Sul, mas ela fornece energia ao Zimbábue. E temos noção de que há linhas que, das centrais que vão sendo construídas, essas que estão, a região toda vai beneficiar, linha para Malawi. E, portanto, há um potencial enorme dentro do nosso país. E nós queremos crer que, num futuro bem breve, vão surgir outras fontes de geração de energia, seja ao longo do Zambeze ou em outro canto. Mas há uma preocupação enorme de garantir energia, penso eu, para dar resposta aos diferentes empreendimentos que precisam de energia para aqui dentro e para exportarmos como fonte de divisa para o nosso país. Em 1975 era criada a Hidroelétrica de Cahora Bassa, SARL, através de um acordo entre o Estado português e a Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo. Iniciava assim a produção, mas iniciava igualmente a Guerra Civil de 1977 a 1992, que teve um impacto significativo na barragem, interrompendo o transporte de energia para a África do Sul por vários anos. Foi nesse período crítico que o primeiro presidente de Moçambique independente, Samora Moisés Machel, visitou e designou a barragem de Ponte da Unidade, Amizade e Cooperação entre os povos. Cahora Bassa escrevia a sua história, mas não seria completa sem abordarmos um marco crucial, a sua reversão para o Estado moçambicano em 2006. Um acordo assinado entre o então primeiro-ministro português, José Sócrates, e o antigo presidente de Moçambique, Armando Emílio Guebuza, em Maputo. Cahora Bassa é nossa. Cahora Bassa já é mesmo nossa. Houve a reversão da barragem para o Estado moçambicano. A mensagem foi que isto é a nossa segunda independência. Porque é tão importante que era o último reduto que lembrava o colonialismo. Era a barragem. Porque era ainda um território estrangeiro ali, domínio português. Até 2005 ou 2006. O presidente Guebuza disse que Cahora Bassa finalmente é nossa. Houve essa mensagem de que estamos de facto agora independentes, completou-se a nossa independência, com a barragem a reverter para o Estado moçambicano. Então tem essa importância histórica, política, mas também econômica muito grande. Tomás Vieira Mário, jornalista e escritor, destaca não só o seu vasto potencial como reserva estratégica, mas também o papel vital que a barragem desempenha hoje na estabilidade energética e no desenvolvimento do país. É uma reserva de água muito importante. E primeiro controla as cheias e depois oferece a água, não é? E através, mais do que a água, a energia.
Energia porque gera energia que abastece não só Moçambique, mas também países vizinhos. A África do Sul, uma potência regional, depende muito da HCB, o Zimbábue, outros países da região. E devido à sua posição estratégica, até foi alvo de ataques durante a Guerra dos 16 anos. Foram queimados muitos postes da barragem. Ela ficou quase inoperacional durante muitos anos, ou capacidade muito reduzida. Do simbolismo histórico e da reversão que marcou a soberania de Moçambique, projetamo-nos para o futuro. Apesar da redução das receitas operacionais em 2024, principalmente devido a fatores como baixa hidrologia, que impactaram a produção de energia, a hidroelétrica de Cahora Bassa demonstra uma gestão sustentável e exemplar da produção de energia. Além de ser um pilar para o erário público, a HCB vai mais longe. Gera valor para os seus acionistas, não só pela valorização das suas ações no mercado, mas também através do pagamento de dividendos. Por exemplo, em 2024, no segundo semestre nós reduzimos a produção e no fim estivemos ligeiramente abaixo do nível de produção do ano anterior. No entanto, de ponto de vista de resultado, não superamos 2023. Por quê? Porque utilizamos outros instrumentos de gestão para compensar, como, por exemplo, utilizando os nossos ativos financeiros, procurando maximizar a rentabilidade dos nossos recursos financeiros que estão espalhados em vários bancos, procurando aperfeiçoar e procurando encontrar os melhores instrumentos financeiros que nos permitam maximizar os nossos rendimentos. A capacidade de gerar receitas financeiras expressivas, mesmo em ano de desafios operacionais, sublinha a robustez da HCB e a competência da sua gestão em criar valor para os acionistas, além da operação principal. Uma das estratégias da empresa foi diversificar os seus investimentos em instrumentos financeiros, otimizando o retorno sobre o capital disponível. A HCB, para além das contribuições para o erário público, para além daquilo que contribui de forma direta através de ações de responsabilidade social, cria valor para os seus acionistas através da valorização do preço das suas ações e também através do pagamento do dividendo, do retorno, que esteja acima de instrumentos financeiros com a mesma maturidade no mercado. Cahora Bassa continua a garantir a estabilidade e a rentabilidade da empresa, a inspirar e a moldar o futuro da energia em Moçambique e na região. A energia desta colossal infraestrutura transcende fronteiras, solidificando-a como um ator-chave na estabilidade regional e no cenário energético global. Andrew Stinger, diretor-geral da Eskom para o mercado e serviços estratégicos, realça o papel da cooperação regional para a materialização dos diversos projetos energéticos da SADC. A cooperação é o verdadeiro motor para o desenvolvimento do setor energético da SADC. A região tem um grande potencial e projetos traçados, mas a execução continua um desafio. Temos que cooperar em bloco porque, ao trabalharmos juntos, impulsionamos o crescimento do setor e o desenvolvimento econômico regional como um todo. Para além da geração de energia para os países da região, como a África do Sul e o Zimbábue, Cahora Bassa tem um impacto direto e transformador nas comunidades locais, através de 6 pilares de responsabilidade social corporativa: saúde, educação, cultura, desporto, apoio a emergências e infraestruturas. Domingos Viola,
governador da província de Tete, aborda o impacto das iniciativas de responsabilidade social da HCB. Nós, como população, temos ganhos acrescidos. Há de haver livre circulação de pessoas e bens, neste caso, poderemos ser utentes daquela via em melhores condições. Para além disso, nós assinamos aqui um memorando de entendimento com a HCB, que é um investimento que está acima de 290 milhões de meticais. Esse é um valor que está a ser aplicado para a construção de várias infraestruturas estruturantes. Digo estruturantes porque, para além de apostar na agricultura, teremos pavilhões para a avicultura, teremos a introdução de novas espécies do gado bovino para a produção de leite e teremos também o agroprocessamento que vai acontecer ao nível da Vila de Milênio, onde estão a ser implantados esses grandes projetos. Queremos celebrar como moçambicanos. É uma empresa de moçambicanos, está a ser gerida por moçambicanos. Como muitos disseram, é a segunda independência de Moçambique. Então, ao celebrarmos 50 anos, temos que evocar esse momento em que nós, os moçambicanos, estamos a gerir um grande empreendimento. E quero desejar que os nossos colaboradores da HCB continuem com essa energia inovadora para que o nosso país possa prosperar e possa avançar para mais e tenhamos os projetos que estão em carteira concretizados no âmbito não só da celebração, mas sim termos ganhos acrescidos porque a empresa está a ser gerida por moçambicanos. A energia de Kawara Bassa é o nosso orgulho. Um pilar fundamental, não só para a exportação, mas também para a rede elétrica nacional. Contudo, num cenário crescente de secas prolongadas e irregularidade de chuva, a necessidade de um mix energético que inclua fontes alternativas de energia renovável é um imperativo. António Nhacengo, diretor de Desenvolvimento de Negócios e porta-voz da Eletricidade de Moçambique, a empresa pública de produção, transporte, distribuição e comercialização de energia elétrica, sublinha a necessidade do mix energético que inclua fontes alternativas de energia renovável. Há uma necessidade como um todo, para falar do setor de energia do país em geral, de diversificarmos a matriz energética, porque a situação das mudanças climáticas não está sob o controle do homem. Por mais que haja mecanismos de controle do uso eficiente, se não voltar a chover, a água vai acabar. Então, não há necessariamente um controle que possa mitigar este problema sob o ponto de vista de gestão de albufeira. Portanto, o que temos de fazer nós é diversificar as fontes para permitir que em momentos desta natureza possamos usar outras fontes para atender as necessidades de energia. O que nós temos de fazer é promover a produção de energia via gás. Neste momento, se olhares para a nossa matriz energética, a HCB está a andar aí a volta de 50% daquilo que é a sua contribuição, 50%, 52%, 53%. Outra parte de energia que responde à nossa demanda provém das centrais a gás. E estamos a continuar a apostar nas centrais a gás, dependendo da disponibilidade. Mas também estamos a olhar para outro potencial que é de energia geotérmica. Portanto, é um potencial que existe dentro do nosso país, dada a sua localização. E estamos interessados em promover algum financiamento para ver se existe uma capacidade sustentável para poder se apostar nesse tipo de fontes primárias para a geração de energia. A história de Kawara Bassa está longe de terminar. A barragem continua a projetar o seu futuro, com planos ambiciosos de expansão e modernização. No final de 2025 e nos próximos tempos, a HCB espera recuperar o nível de armazenamento que permita alcançar uma produção hidroenergética com potencial para satisfazer as necessidades do país e da região. Kawara Bassa, meio século de luz, de desafios e triunfos. Uma narrativa de persistência e evolução. Uma empresa estruturante e estratégica que continua a construir o seu legado, gerando energia
impulsionando o desenvolvimento e garantindo um futuro mais estável para Moçambique e para toda a região austral de África. Chegamos ao fim da nossa reportagem especial sobre os 50 anos da hidroelétrica de Cahora Bassa. Que venham mais 50 anos. Obrigado pela companhia. Parabéns, HCB, pelo 50º aniversário. Viva HCB, sempre ao serviço do país, da região e do povo moçambicano. Vamos trabalhar.